Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Uma equipe do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, ligado ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, esteve hoje na região para vistoriar as estações de monitoramento de chuvas e níveis de rios. Em São Luís do Paraitinga, metade dos 20 equipamentos que fazem esse serviço e monitoram o risco de cheias de rios como o Paraitinga está fora de operação. Alguns aparelhos foram furtados e outros estão danificados. O problema é que o contrato com a empresa que poderia fazer o reparo ou a reposição desses equipamentos venceu. Hoje, quem passa pela praça central da pequena São Luís do Paraitinga encontra esse sossego. Bem diferente do desespero vivido pelos moradores em janeiro de 2010, quando parte da cidade ficou debaixo d'água. De lá para cá, essas imagens continuam na memória da população, que viu o município devastado ser reconstruído. A gente está na cidade há mais de 30 anos, São Luís convive às vezes com cheias do rio, mas nada daquela proporção. 9 anos depois, e as fortes chuvas ainda causam problemas para a população luizense. Na semana passada, este córrego que passa pelo bairro São Sebastião transbordou e inundou casas, comércios e uma escola. A chuva também destruiu uma ponte no bairro. Mas essa chuvarada, que pode ser intensificada com a chegada do verão, tem deixado a Defesa Civil em alerta. O problema é que as redes telemétricas da cidade, que fazem o monitoramento do nível dos rios, estão comprometidas. Muitos equipamentos estão fora de operação. Faz uns 6 meses que essas redes telemétricas estão fora do sistema. Por essas redes telemétricas, consegue ter uma prevenção melhor, avisar as pessoas ao longo, margeando o rio Paraitinga abaixo aqui. O jeito encontrado pela Defesa Civil foi improvisar. Em alguns postes, às margens do rio Paraitinga, são encontradas marcações como essas, onde o nível da água pode chegar e informar sobre o risco de enchentes. Hoje são 10 equipamentos em operação que auxiliam a Defesa Civil a medir o nível da água do rio Paraitinga. Alguns deles foram levados pela enchente e teve até equipamento furtado. Hoje a Defesa Civil aguarda a renovação do contrato com a empresa que realiza a manutenção dessas redes telemétricas. O pedido de instalações de novos pluviômetros foi feito ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Porém, até o momento, a Defesa Civil não recebeu nenhuma resposta. A gente quer que o DAE veja isso para a gente, que ele resolva esse nosso problema, para que ele faça isso, que ele entre em contato com a empresa, vai ver se consegue fazer esse contrato e nos auxilia colocando de novo esses sensores e toda a estrutura ao longo do rio, aonde está precisando. Dona Iraide convive com o perigo na porta de casa e tem medo de uma nova enchente na cidade. Se tiver de acontecer, eu estou correndo, né? Não vou esperar. A gente fica sempre em alerta e o rio começou a crescer um pouquinho, já fica todo mundo, né, apreensivo. E nesta sexta-feira, as chances de chuva diminuem, mas ainda assim novas pancadas podem ocorrer aqui na região no final do dia. Vamos aos detalhes da previsão no mapa. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, mínima de 12, máxima de 20 graus. Em Jacareí faz 28 graus de máxima nesta sexta-feira, mesma máxima prevista em Aparecida. No Vale Histórico, Queluz registra mínima de 17, máxima de 29 graus. No litoral norte, previsão de sol pela manhã e chances de chuva no final do dia em Ubatuba e Caraguatatuba. Mínima esperada de 21 e máxima de 29 graus. Hoje fez 27 graus em São Luís do Paraitinga, chances de chuva na cidade. Por lá, os termômetros marcam máxima de 29 graus amanhã. Em São José dos Campos, mínima prevista de 17, máxima de 30 graus. De volta ao litoral, em São Sebastião faz 30 graus de máxima nesta sexta-feira. Foi enterrado esta tarde em São José dos Campos o corpo do motorista de aplicativo de transporte que foi encontrado morto na zona leste da cidade. A vítima tinha várias escoriações pelo corpo. A Polícia Civil investiga o caso. O corpo de Carlos Sérgio Santos, de 50 anos, foi encontrado por moradores no fim da tarde de ontem, caído em uma rua do bairro Monte Castelo. A primeira suspeita é que ele pudesse ter sido vítima de um acidente de trânsito. A polícia militar foi chamada e constatou que o homem tinha várias escoriações pelo corpo. Ele estava sem documentos e foi encaminhado para o IML. O corpo só foi reconhecido por familiares durante a madrugada.
O caso agora é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais, que ainda não identificou nenhum suspeito de participação no crime. De acordo com o delegado, o carro que a vítima usava como motorista de aplicativo ainda não foi encontrado. Ontem, na data de ontem, os policiais militares foram acionados por um possível atropelamento. Ao chegar no local, posteriormente a nossa equipe, havia indícios de morte violenta. Foi registrado, a princípio, um boletim de morte suspeito, mas por todas as evidências do caso, nós acreditamos tratar-se de um crime de latrocínio. Nossa equipe já está na rua, já estamos investigando desde ontem e, se Deus quiser, nos próximos dias teremos novidades. Um professor de uma escola de São José dos Campos foi preso nesta tarde acusado de estupro de vulnerável. Ele foi detido no bairro Majestic e, de acordo com a Polícia Militar, o homem de 38 anos já era procurado pela Justiça. O caso deve ser conduzido pela Delegacia da Mulher. 4 adolescentes foram apreendidos após roubarem um carro dos Correios em Caraguatatuba na tarde de ontem. Um dos menores fugiu da Fundação Casa no início do mês, junto com outros 2 internos, após um carro da unidade que voltava de uma audiência no fórum ter sido atacado na estrada. Agora, apenas um continua foragido. Segundo a Polícia Civil, armados, os adolescentes renderam um funcionário que fazia entregas no bairro Travessão e, em seguida, fugiram com o carro e com as encomendas. Os 4 foram flagrados no momento em que descarregavam os produtos do veículo. Os menores passariam por uma audiência de custódia nesta quinta-feira. 9 quilos de palmito Jussara foram apreendidos hoje em Lorena. Os produtos foram encontrados com um homem no bairro Novo Horizonte. Quando foi abordado pela polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado e encaminhado para a delegacia. Ele já tinha passagem por crime parecido. O homem prestou depoimento e vai responder em liberdade. Depois do intervalo no Band Cidade, decisão da Justiça suspende revisão do plano diretor de Jacareí, mas a Prefeitura garante que obras viárias que terão recursos do CAF não serão afetadas. E ainda, comércio da região se prepara para Black Friday. Consumidores precisam desconfiar dos descontos inacreditáveis. Hora certa para você, agora 6 horas e 58 minutos. O Band Cidade volta em instantes.